tudo o que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. Esse é o tema da live de hoje. Meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. E para você que está assistindo essa gravação, eu quero te convidar a ficar aqui até o final, porque hoje eu vou dar uma verdadeira aula sobre financiamento imobiliário. Desde as suas motivações para fazer um financiamento, como também como você pode quitar mais rápido e também algumas especificidades do financiamento imobiliário. Então, para você que está entrando agora, eu também quero te convidar a ficar aqui até o final e eu quero pedir para você encaminhar essa live aqui para mais pessoas, porque como vocês bem sabem, eu tenho me esforçado aqui para criar um movimento que realmente vai ajudar o brasileiro a quitar as suas dívidas, a viver sem dívida e eu não consigo fazer esse movimento sozinha, eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você acha que esse tema que eu vou falar hoje é um tema importante, já compartilha aí com outras pessoas e volta aqui escrevendo aí nos comentários que você compartilhou para eu saber que você faz parte desse movimento também, tá bom? Deixa eu afixar aqui nos comentários. Isso, tudo o que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. Ah, maravilha! A Henrique já compartilhou, tá super animada aí, já tinha falado que ia participar, né? Que ótimo! Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Vai ser uma live um pouco extensa, profunda, mas com bastante conteúdo e eu espero realmente que seja muito válido para você que tá aqui assistindo, tá bom? Então vamos lá, pessoal que tá chegando agora. Deixa eu já posicionar aqui a câmera. Pronto. Então vamos lá, você que está chegando agora, encaminha aí para mais pessoas, para que ainda mais gente possa receber também esse conteúdo. Se você não me conhece, né, eu já fui muito endividada, já fui uma pessoa muito enrolada com dinheiro, tinha muita dificuldade de me organizar financeiramente e eu consegui realmente mudar, né, esse padrão na minha vida. Eu estudei muito, me esforcei muito e desenvolvi um método que primeiro mudou a minha própria vida, mas que também tem ajudado diversas pessoas, né, através desse trabalho que eu tenho feito aqui no Instagram, a também quitarem as suas dívidas. Eu não sei se está pausada a conexão, tô tentando... Vocês estão me ouvindo bem? Me falem aí. Tô tentando... Se estão me ouvindo bem aí. Tô tentando conectar aqui no computador para eu poder ver os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo conectar em outra rede, para que eu possa acompanhar aqui os comentários de vocês. Mas além de eu ter desenvolvido esse método, de eu ser educadora financeira, de eu também já ter ficado endividada durante muito tempo, eu também trabalhei em bancos de investimentos durante muito tempo. E durante esse período que eu trabalhei em bancos de investimento, eu trabalhei principalmente na área de crédito imobiliário. Eu trabalhei também com outras áreas de crédito, mas a parte de controle de crédito imobiliário... Ah, agora tá funcionando aqui, ó. Pronto. Agora tá funcionando. Escrevam aí nos comentários pra eu poder saber que vocês estão me ouvindo bem. E aí, eu vivenciei, tive muitas experiências, né? Por exemplo, eu lá no banco, eu fazia o controle da carteira de inadimplência, também, né? Todas as informações para o Banco Central, também fazia compra de carteira, algumas vezes de incorporadora, né? E como que era feito isso? Então, muitas vezes eram sessões de incorporadoras para o banco, e aí eu via clientes ali com uma certa dificuldade também para fazer o pagamento, muitos clientes que não entendiam as condições dos contratos, e eu continuo vendo a mesma coisa acontecer hoje quando eu tenho clientes que têm financiamento imobiliário, porque muitas vezes a gente está em vistas de conquistar o sonho da casa própria e a gente não sabe exatamente analisar as condições
criticar aquilo que está sendo apresentado pelo banco, ou até mesmo pelo vendedor, ou pela imobiliária, ou pela incorporadora. A gente não sabe na hora de firmar um financiamento e nos passam simulações, e muitas vezes essas simulações vêm com erros e a gente também não sabe criticar esses erros, e a gente é levado apenas pelo valor da parcela que cabe no bolso e pela nossa emoção, pelo nosso desejo, pelo nosso sonho, e algumas vezes a gente acaba entrando em algumas furadas. Então o objetivo dessa live aqui é te ajudar primeiro, né? Você, para quem é essa live? Para você que está pensando em fazer um financiamento imobiliário. Eu acredito que essa live de hoje vai te dar muita clareza. Mas se você já tem um financiamento imobiliário, eu também vou te explicar algumas coisas muito importantes e também como que você pode quitar o seu financiamento mais rápido antes do prazo, tá bom? No final, eu vou divulgar uma planilha, né, que você pode fazer, uma planilha comparativa. Eu vou explicar aqui a respeito de que é essa planilha, mas aí você que quiser receber essa planilha, você me manda um direct, me manda uma mensagem, ou comenta aqui nesse vídeo, que aí eu vou poder saber que você quer receber essa planilha, uma planilha comparativa entre tabela saque e tabela price, para você ver qual é o valor total dos juros que vão ser pagos, qual é a melhor forma de você fazer a simulação do seu financiamento. Então é uma planilha autoexplicativa, tá? E que pode te ajudar muito, principalmente quando o banco te passar alguma informação, para você não ficar vendido, tá bom? Então, vamos lá que o pessoal tá ouvindo aí, né? Então, vamos nessa. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, né, sobre os nossos valores pessoais no uso do dinheiro. O que acontece? A decisão da casa própria, deixa eu até colocar aqui, né? Aqui é mais importante para você. Sua família, Deus, sua liberdade, segurança, se sentir seguro, se sentir confortável, né? Isso assim, às vezes é importante a gente entender o porquê das coisas, o porquê que a gente quer tanto ter uma casa própria, né? O que é que a nossa condição atual nos incomoda e o que é que a gente vislumbra ao ter essa casa própria. Qual é a raiz, de fato, dessa motivação? Karen, que pergunta maluca é essa, né? Por que você tá falando isso? Porque isso é muito importante. A gente existe aqui no Brasil uma cultura do bem imóvel. A gente veio de um período aí econômico, né, muito turbulento. Aliás, a gente continua em período turbulento, né? O último... quando a gente vê os planos de governo, os planos de desenvolvimento, eles são muito mais planos monetários de combate à inflação do que planos de infraestrutura, de desenvolvimento de fato, né? Os planos, sempre quando a gente avalia aí, tanto nos governos passados quanto nos governos atuais, né, é um foco muito grande num plano monetário. E a gente tem um histórico, né, de estabilidade financeira aí desde 94 com o Plano Real, mas de uma certa estabilidade, né? Mas antes disso foram períodos de hiperinflação, né? Período aí que o pessoal que tinha dinheiro, né, investido, teve aquela famosa lá do Collor, né, da captura de poupança. E todo mundo que tinha dinheiro ali aplicado acabou tendo seu dinheiro roubado, né? Sumiu o dinheiro. E os nossos pais, né? A geração antes da minha, por exemplo, a minha mãe, ela sempre falou muito assim, não, você tem que comprar um imóvel, né? Investe em imóvel, porque o imóvel nunca ninguém vai te roubar. Fala aí, gente, se vocês já ouviram isso, né? Investe em imóvel, porque o imóvel nunca ninguém vai te tirar. Se você deixar esse dinheiro, você já ouviu isso?
Pausou aí. Comprei um... Como é que é aquele negócio repetidor de sinal, mas pelo visto não tá adiantando nada, não tem problema, vamos no 4G. Então escreve aí nos comentários se você também foi uma pessoa que ouviu muitas vezes as pessoas falarem, não, investimento bom é um investimento em imóvel porque ninguém pode te tirar. Bota aí nos comentários pra mim. Ih, tô sem internet. Vamos lá. Entrei no 4G aqui. Foi. Escreve aí nos comentários pra mim se isso aconteceu muitas vezes com você. Toque para reproduzir. Não tô conseguindo ver vocês nos comentários aqui. Mas vamos lá que vai dar certo. E isso era algo que acontecia com uma certa frequência. Uma coisa estranha. Tô sem a internet aqui. E aí não consigo acompanhar os comentários. Galera, deixa eu pegar aqui. Vou ter que ir lá no roteador. Tá roteado no 4G, mas vocês estão com internet aí? Não tá pegando direito. Não tá pegando direito. Repetidor de sinal, ele vai segurando. Ele deixa sem conexão? Desconfigura. Desconfigura? Eu tive que tirar. Teve que tirar? Então eu vou desligar aqui já o repetidor. Pronto. Vamos lá que vai dar certo. Rotear o 4G pro computador. Boa. Você deu uma boa ideia, mas acho que agora vai conectar, tá? Foi mal, gente. Agora vai dar certo. Bom, se eu não conseguir ver os comentários de vocês também, depois eu vejo. Não tem problema. Depois eu vejo. Vou fazer uma última tentativa aqui, ó. Enfim, tá bom. E aí, a minha pergunta, né, pra você é a seguinte. Por que você quer tanto financiar um imóvel? Será que você aprendeu, de repente, a sua vida inteira, né, que só é possível adquirir um imóvel dessa forma? Ou será que existe alguma outra forma de você poder financiar o seu imóvel, tá? E quando você pensa em ter uma casa própria, né, o que isso te traz? Né? Será que isso te traz segurança? Ou será que você fica mais satisfeito porque os seus amigos todos financiaram e você tem que financiar também? Ou será que você pensa que, afinal você vai estar pagando, eu vou estar pagando por algo que vai ser meu, né? Isso aqui vai ser meu. Cara, não vai dar pra... Bom, vamos ver se eu vou... Vai ficar muito ruim de interagir sem enxergar. E aí, você precisa ter clareza das suas motivações e principalmente das suas prioridades, né? Entender por que você quer o que você quer. E entender se isso é algo que você de fato quer ou que você entende que é algo que outras pessoas querem que você queira. Por exemplo, sua mãe sempre fala pra você, mas você vai ficar morando de aluguel, você tem que logo comprar a sua casa, porque a sua casa ninguém vai tomar isso de você. Ou então você vê as suas amigas financiando e elas vão comprando a casa própria, os seus amigos, e aí você pensa, não, mas é isso que eu tenho que fazer também, né?
E a decisão entre alugar e financiar é algo que deve ser analisado com cautela. De uma certa forma, o aluguel, ele te traz uma certa flexibilidade, né? E se o valor for mais barato do que o valor do financiamento, o ponto, essa semana eu ouvi até uma pessoa muito famosa aqui no Instagram. Deixa eu ver se está funcionando a tela. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando aqui esses dias no Instagram, e uma pessoa bem conceituada e bem famosa, né? Que eu até tenho admiração, e ela falava o seguinte: essa história de que o brasileiro tem que juntar dinheiro para poder comprar um apartamento depois, isso é balela e isso é uma coisa que não funciona. Porque vai vir o teu parente que vai pedir um dinheiro, vai vir o outro, você vai investir errado. E aí, por isso você tem mais que financiar mesmo. E é isso que o brasileiro tem que fazer, porque a gente tem que investir na nossa família. E eu fiquei, apesar de admirar essa pessoa, eu fiquei com uma certa... Cara, tá bom, isso é o brasileiro médio, né? Mas eu imagino que se você tá aqui me seguindo, você tá buscando, de alguma forma, educação financeira para sua vida. De alguma forma, você reconhece que você pode aprender mais, que você pode se desenvolver mais financeiramente. Opa, acho que voltou aqui. Ah, voltou! Maravilha, vambora agora. Né? Que você pode progredir mais financeiramente e que principalmente que você pode aprender. E ora, se você ainda não acredita que você pode aprender e que você pode se tornar uma pessoa disciplinada, eu quero te animar a você passar a estudar o conteúdo gratuito que eu coloco aqui, né? E realmente tomar uma decisão, né? Porque muitas vezes a gente tem medo do dinheiro. E aí a gente pensa o seguinte: eu prefiro ter um boleto para pagar, porque se for para eu administrar, eu não vou conseguir administrar. Mas se eu tiver um boleto para alguém me cobrar, aí sim eu vou conseguir. Só que o que acontece? Gente, hoje tá uma luta, hein? Eu não sei se o problema é da internet ali ou se tá pausado vocês. Tá pausado? Ou vocês estão vendo? Acho que não tá pausado, né? Me digam aí se tá pausado, por favor. Acho que não, né? E aí, algumas vezes a gente pensa assim, pô, se eu tiver um boleto pra pagar, aí eu vou me forçar. Ah, tá bom. A Henrique tá falando que aqui tá ótimo, tá ótimo. E aí eu vou me forçar, então, a ser disciplinada e a ter essa disciplina. E aí, o que acontece, né? Recentemente, eu tava assessorando uma pessoa que ela tava numa decisão de fazer um financiamento imobiliário. E eu fazia algumas perguntas para ela e ela me respondia da seguinte forma: não, mas isso eu não entendo. Não, eu não sei bem direito isso. Isso eu não domino. E isso é a grande maioria dos brasileiros que, quando vai assinar um financiamento, não entende. Então, tabela saque ou tabela price? Qual é a melhor? Qual é o percentual de entrada que você precisa dar? Né? Essa pessoa dizia pra mim assim: não, eu vou dar 20 mil de entrada. Mas na simulação que o banco passou pra ela, tava uma entrada de 63 mil. E aí eu falava assim: mas você tem esses 63 mil? Não, mas eu vou dar só 20. Não, mas como é que você vai dar só 20? Aqui na simulação tá 63. Então precisa complementar com o restante. Você já viu qual é o valor da parcela? Aí a pessoa falava assim pra mim: não, mas o valor da parcela, eu imaginei que pelo prazo de 30 anos fosse dar muito mais barato. E aí eu falei: não, mas você viu qual é a taxa de juros, né? E quanto que é essa taxa de juros que você está negociando? Uma outra coisa, e eu vou falar tudo isso aqui, tá? Eu tô apresentando problemas e questões que você precisa se fazer e que você precisa questionar. Então, se você tá com seu papel e sua caneta aí, já pega, né, e começa a anotar isso que eu tô falando, que são pontos para você refletir. Se você não tá, vai lá e leva o celular lá junto com você e já pega aí esse papel e essa caneta para você ir anotando algumas coisas, né? Outra coisa,
Índice de correção monetária. Ele atualiza o saldo devedor e o seu valor de parcela que hoje você assina e que você pensa assim, não, esse aqui vai ser o valor que eu vou pagar até o final, ele vai sendo reajustado. E as pessoas não leem os contratos, porque a gente tem um bloqueio que, assim, a gente sabe ler, né? Óbvio, a gente, né? Grande maioria das pessoas aqui, que eu acredito que me seguem, sabem ler. E aí, você cria um bloqueio de que assim, não, mas se eu ler um contrato eu não vou entender. A gente não tem um pouco esse bloqueio? E aí, esse é o ponto também, porque a gente tem um bloqueio, algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, não, mas se eu te mandar o contrato, você lê pra mim, e de fato isso é um hábito, não é um linguajar muito fluido, não é uma linguagem muito fácil, mas são coisas que a gente precisa perceber e ponderar antes de tomar essa decisão. E aí, uma das coisas que eu vi com essa pessoa, por exemplo, que falava comigo, né? A simulação dele previa lá que ele desse uma entrada de 63 mil. E aí ele não tinha, a princípio, esses 63. E aí ele pagava um valor de aluguel de 890. E o valor da parcela inicial dele ia ser 1.245. Essa diferença aqui ia dar R$355, tá? E aí eu fiz uma simulação para ele de que, por exemplo, se ele pegasse essa diferença aqui do aluguel por 30 anos e ele investisse, por exemplo, num título pré-fixado do Tesouro Direto, né? Que é um título com muita segurança. Você tem a segurança do governo, tá? Só para você entender. Então você supera a inflação e ainda tem uma rentabilidade pequenininha. E esse título, se não me engano, tem um vencimento lá para 2045, ele teria que renovar. Mas se ele investisse, por exemplo, nesse título do Tesouro, uma taxa, se não me engano, era 8,4%, 8,2% ao ano, tá? Isso daqui ia dar para ele no final, ele ia ter acumulado em 30 anos 1.238.694 238.694 reais. Ele estava comprando agora um imóvel, ele estava fazendo um valor de financiamento de 166 mil. Tá? E esse valor de financiamento, 166 mil, ele tinha opção. Se ele pagasse pela tabela Price, ele ia pagar 424 mil, ou seja, né, quase 3 vezes mais aqui o valor financiado. E se ele financiasse pela tabela Saque, ele ia pagar 357 mil. Ou seja, né, se ele investisse a diferença do aluguel, ele conseguia comprar o apartamento e ainda sobrava um dinheiro para a aposentadoria dele. Ah, Karen, mas isso não é óbvio. Ah, Karen, mas eu não consigo fazer. Tá bom, mas eu tô apresentando hipóteses para você, tá? De coisas que são possíveis. É claro que a gente tem várias variáveis aí nos 30 anos, mas são possibilidades. Por quê? Porque eu penso muito assim, um casal recém-casado, que não tem filhos ainda. Uma coisa é você ter um problema de você, não conseguir investir agora e eu precisei usar esse dinheiro por algum motivo. Outra coisa é você estar com um financiamento imobiliário que tem um imóvel em garantia, que tem altos valores de juros, você fazer um plano de que você vai conseguir pagar aquilo dali por 30 anos, chegar no meio do caminho, você não conseguir pagar, ou você vende o imóvel, ou você tem o imóvel executado, se você não tiver liquidez para vender aquilo dali rápido. E eu já vi várias pessoas em situação de passando sufoco financeiro por causa de parcela de financiamento imobiliário. Então, o aluguel, ele de uma certa forma te traz uma flexibilidade. Eu vi recentemente também um casal
E aí eu fiquei me perguntando qual deveria ser a motivação desse casal, né, para decidir pelo financiamento, porque eles viram uma grande oportunidade de um imóvel para ser financiado num bairro que era em frente ao morro, a favela aqui no Rio de Janeiro. E aí, como estava muito barato, eles compraram, porque era a oportunidade para ter a casa própria. E aí passou 1 mês, 2 meses morando lá, era tiroteio todos os dias. E agora eles estão com um imóvel que eles não estão conseguindo vender, e era por isso que o imóvel era tão barato, e eles estão odiando morar lá. Então, assim, essa é uma decisão que precisa ser tomada com uma certa cautela. Agora, se você me perguntar, Karen, você é contra financiamento? Eu vou te falar, eu não sou contra. Eu não sou contra, nem eu não sou a favor. Eu acho que cada um precisa entender qual é a sua verdadeira motivação para querer financiar um imóvel e assumir um compromisso tão longo. E entendendo que você vai pagar 3 vezes mais pelo valor, sendo que você pode vir a aprender a fazer um plano de investimento. Eu estou considerando aqui 8,4, por exemplo, em 30 anos, que é uma rentabilidade baixa, mas você poderia conseguir muito mais. Aí você vai falar assim, mas eu tenho medo de perder. Tá bom, essa simulação aqui que eu te dei é uma simulação com risco em tese zero, né? O risco Brasil. Se o governo quebrar, aí tá todo mundo lascado mesmo, aí você não vai conseguir pagar seu financiamento porque foi um colapso na economia. Mas são pontos importantes pra gente refletir. Então, de repente, não é o melhor que um casal novo, recém-casado, opte logo de cara, eu casei e agora a primeira coisa que eu vou fazer é entrar num financiamento. Porque isso traz uma carga. E eu fico pensando assim, né? A segunda maior causa de divórcio, segundo estatísticas, são os conflitos financeiros na vida do casal. Problemas de diálogo, né? Assim, não é a pobreza exatamente. Não é um perder o emprego exatamente, porque existem estudos que falam até que quando um perde o emprego e se o casal tem uma comunicação fluida, eles são alinhados, eles se unem mais para vencer os desafios. Mas se existem alguns problemas na comunicação, se existem algumas decisões independentes, a própria infidelidade financeira, o financiamento imobiliário pode ser uma carga ainda maior de pressão financeira na vida desses casais jovens. Então são pontos para a gente pensar, só uma introdução aqui para a gente fazer e a gente refletir a respeito. Recentemente eu conversei com outro casal também, e eles estavam pensando em financiar, porque eu acho que é uma boa. E aí eu conversei com eles e mostrei e falei, olha, minha opinião, no caso deles, que são meus mentorados, pessoas que eu acompanho e eu conheço o cenário deles e hoje eles nem pagam aluguel. Eu falei, olha, eu acho que não é o melhor momento para vocês financiarem hoje, né? Vocês ainda nem têm uma reserva, estão começando a construir a reserva financeira de vocês. Acho que é uma decisão que vocês podem postergar para um momento de mais conforto financeiro, tá? Mas vamos lá, é só pra gente refletir, por quê? Porque a gente usa o dinheiro de forma emocional. E a gente também decide pelo financiamento do imóvel de forma emocional. Então o ponto aqui que eu quero que você reflita nessa introdução é você entender de fato qual é a sua motivação. Por que você tem tanto esse sonho da casa própria? O que é que isso significa para você? Se isso é algo que você quer fazer porque todos os seus amigos financiaram e você acha que você está perdendo tempo, se isso é algo que a sua mãe ou o seu pai acham que você já deveria ter feito, ou se você se sente inseguro morando de aluguel e de repente você acredita que pagando um financiamento por algo que vai ser seu, você vai se sentir mais seguro, tá? Então, são reflexões de um certo autoconhecimento que é importante, porque é uma decisão muito longa, tá? E se vocês tiverem mais dúvida a respeito disso,
querem bater um papo, querem conversar, me mandam um direct, eu tô com dúvida, eu não sei o que eu faço, né? Enfim, eu posso te assessorar, inclusive, se você já estiver negociando com um banco, quiser fazer análise, enfim, eu posso te dar algum tipo de orientação e te ajudar aí, tá? Mas são algumas reflexões. Agora, considerando que você, ok, eu já decidi, já tenho um financiamento, ou estou pensando, ou estou em vistas de, ou já estou decidido. Um outro ponto também que eu quero falar aqui é que é o seguinte, existe a diferença, né, do financiamento do imóvel na planta e o imóvel já pronto. O financiamento do imóvel na planta, o que acontece? Você tem um período aqui que é pré-chaves, em que o imóvel está sendo construído ainda, né? Imóvel em construção. Enfim, imóvel em construção. E que isso aqui é um valor, um fluxo de pagamento que eles te passam, geralmente com mensais e anuais ou semestrais, né? E que esse saldo aqui geralmente é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E aí você precisa fazer uma análise para ver qual é o INCC acumulado, pelo menos do último ano. Vamos ver aqui, né? Até eu nem fiz essa consulta, mas vou ver aqui, INCC acumulado. Ó, 2021, deixa eu ver. Últimos 12 meses. Tá em 15%. 15% ao ano. Isso aqui só para você entender, tá? Se você estava financiando 100 mil, claro que você vai amortizar, né? Mas o teu saldo de 100 mil em um ano, ele seria 115 mil, tá? Esses 15% aqui. E aí depois que o imóvel está construído, aí você vai fazer o quê? Você precisa financiar o saldo. O saldo, né? E aí você vai procurar um banco ou vai fazer um financiamento direto com a incorporadora que foi quem construiu, né, o imóvel. Durante esse período aqui da construção, você pode vir a distratar, tá? Você pode fazer... Vou escrever de outra cor aqui. Você pode fazer um distrato com a incorporadora. O que é esse distrato? Você desistir da compra, né? E aí, claro, tem uma penalidade que vai estar escrito lá no contrato e geralmente eles vão te devolver aí, vai depender de contrato para contrato, mas de 70% a 80% do valor pago, tá? E aí, o que acontecia na época que eu trabalhei no banco? A gente comprava carteira, né, de incorporadora. Ou seja, eles firmavam o financiamento aqui com a gente. Agora a gente era o dono do financiamento. E não era raro, tá? Não era raro que chegando aqui, nesse período do financiamento, o cliente ligasse para o banco e falasse assim, eu quero distratar. Só que nesse período aqui do financiamento não existe mais distrato. Ali já tá, o seu contrato, ele já foi registrado no cartório, no Registro Geral de Imóveis, tá? E ele foi dado, o seu imóvel foi dado em garantia com alienação fiduciária.
Nesse caso aqui, o imóvel tá pronto, tá? O imóvel tá pronto. Então, tanto quando você já financia o pós-chaves ou quando você compra um imóvel usado, é o mesmo caso. É um caso de um imóvel pronto. E aí você assina o quê? Uma promessa de compra e venda, tá? Uma promessa de compra e venda. E o que acontece? Essa promessa de compra e venda, ela é registrada lá no cartório, em que é averbado, você dá o seu imóvel em garantia para o cartório. Isso aqui tem custo, tá? E é um custo até alto, você tem que pagar ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e aí você passa a pagar o IPTU. E se você deixar de pagar pelo processo da alienação fiduciária, é muito mais rápido hoje para tomar o imóvel do que na época da hipoteca, tá? Então, não era raro que a pessoa ligasse para o banco e falasse assim, mas eu quero destratar. E aí, nesse caso, não tem distrato. Agora, um ponto importante para você pensar é que aqui você assina a promessa. E depois que você para de pagar, termina de pagar, tá? Você tem que, então, assinar a escritura definitiva. E aí você paga por um outro registro, agora dizendo que você terminou de pagar, que aquela alienação fiduciária foi cancelada e o imóvel é definitivamente seu. Agora preste atenção, porque eu aqui já tive muita experiência com o imóvel da minha família, né, de herança e tal, que os familiares assinaram a promessa e nunca foram lá no cartório da baixa da alienação fiduciária. E aí já aconteceu, inclusive, de um familiar querer vender um imóvel, encontrar um comprador. O comprador foi fazer um financiamento com a Caixa, teve o crédito aprovado e na hora da Caixa liberar o crédito para fazer a compra, a Caixa falou, mas esse imóvel não é da pessoa. Já tinha ali uma garantia dada para outro banco. E aí, olha, um contrato de 20 anos com o antigo comprador tinha sido, foi um rolo para conseguir legalizar, perdeu a venda. Então fica uma dica aqui que já é importante para você que já tem um financiamento hoje, que assinou uma escritura, uma promessa de compra e venda. Depois que você quitar o seu financiamento, é muito importante, é imprescindível, porque isso já aconteceu aqui na minha família mais de uma vez, com mais de um imóvel, da pessoa nunca ir lá, depois que fez a quitação, nunca ir lá registrar a escritura definitiva. E aí você nunca tem a posse definitiva do bem. E isso é um problema, porque se você morrer, você vai deixar problema para os teus sucessores, para os teus herdeiros, tá? Então, checa se você já parou de pagar o seu financiamento imobiliário, confirma se você tem a escritura definitiva, tá? Porque se você não tem essa escritura e se você deixar para passar 5, 10, 15, 20 anos, você pode ter problemas, inclusive para fazer esse registro depois. Aí já vai ter um outro valor de avaliação do imóvel. Isso aí fica muito mais caro e pode te dar um problemão, tá bom? Só uma dica aqui de algo que eu já experimentei, tá? Agora, bom, seguindo, estão acompanhando, gente? Eu tá técnico demais, me fala aí, pessoal que tá aí, se estão conseguindo acompanhar ou se tá técnico demais, tá? Agora, é importante você saber que durante esse período aqui da alienação fiduciária, o imóvel ainda não é seu. E isso é importante, tá muito bom, ai que bom, então que tá achando que tá bom, que não tá difícil. É muito importante você saber que durante esse período da alienação fiduciária, o imóvel ainda não é seu. Então, muito do discurso que as pessoas falam assim, mas eu prefiro pagar o financiamento porque o imóvel eu tô pagando por uma coisa que é minha. Ainda não é sua. Se você não conseguir terminar de pagar, eles podem executar,
e o imóvel ainda não é seu. Ah, mas Karen, você tá me agorando aqui para eu não conseguir parar de pagar? Não, eu quero que você consiga pagar e vou te mostrar aqui como você consegue pagar até muito mais rápido se organizando. E eu, mais uma vez, quero te falar que eu não sou contra você fazer financiamento imobiliário, mas é importante que você esteja organizado financeiramente e tenha uma reserva de emergência para poder fazer esse financiamento com tranquilidade, principalmente se você não tem um emprego público, né? Porque se você tem e trabalha na iniciativa privada, você não tem estabilidade. E aí, nesse ínterim, podem acontecer muitas coisas, né? Em 30 anos aí, com o seu emprego, com a sua carreira, problemas normais que acontecem, imprevistos normais que acontecem. E é importante você ter uma organização financeira. Então, eu quero te ajudar também, inclusive, que você possa fazer essa organização para você fazer o seu financiamento com tranquilidade, tá? Então, vamos lá. Bom, agora vamos falar de um assunto muito importante aqui e que dá uma certa confusão e eu vou tentar explicar aqui. E é nessa parte aqui, eu vou gravar até um vídeo depois, mostrando a minha tela e de repente eu coloco até lá no IGTV para vocês poderem ver eu simulando ali no Excel a tabela saque e a tabela price, tá? Mas o que acontece? Você, quando vai fazer um financiamento imobiliário, você tem duas opções. Você pode fazer o seu financiamento pela tabela price, que é o sistema de amortização francês. Isso aqui são sistema de amortização. O que é a amortização, Karen? É a forma como você vai quitando o saldo devedor do seu empréstimo, tá? Então pode ser tabela price ou tabela saque, que é o sistema de amortização constante. Antigamente, hoje em dia caiu um pouco em desuso, principalmente em sistema financeiro da habitação, tinha a SACRE, que era sistema de amortização crescente. Mas não tenho visto ninguém praticar dessa forma, então nem vou entrar profundo nisso daí, tá bom? Mas é o sistema de amortização constante. Existia também um outro sistema híbrido. Enfim, vamos focar aqui então na price e na saque. Como que acontece, como que é o valor da sua parcela? Como que o valor da sua parcela é composto? O valor da sua parcela é composto de um valor de principal, que é exatamente o que você está abatendo do saldo devedor, que está reduzindo o valor da sua dívida de fato, e um valor de juros, tá? Então, ele é amortização mais juros. Vou botar aqui a amortização porque eu sei que eu vou começar, é o principal, mas é a amortização, tá? Eu sei que eu vou falar amortização mais do que juros. Então, o que acontece? Na tabela saque, a amortização é constante, tá? O que isso significa? Vamos lá, vamos fazer uma coisa bem fácil aqui. Se você está financiando 100 mil em 10 meses, a uma taxa de 10% ao mês, por exemplo, só para facilitar a minha conta, você vai dividir 100 por 10, isso aqui vai dar 10, né? Então, você vai fazer o quê? Você tem a parcela 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, você vai estar sempre amortizando 10. Tá? Aqui, se seu saldo devedor começa com 100 mil, seus juros, ele é de 10% ao mês, então 10% vezes 100 é 10, né?
Então, a tua parcela vai ser 20 e o teu saldo devedor aqui vai ser o quê? 100 menos 10, que é o que amortiza de fato. Então, vai ser 90. E aí, você continua. Aqui, agora, vai ser 10% vezes 90 que sobrou. É 9. A tua parcela vai ser 19, mas você, teu saldo devedor, 80. Então, você pagou 19 mil, mas só abateu do saldo 10, tá? Que é isso aqui. Não sei se tá técnico demais, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E nessa planilha que eu posso passar para vocês, para quem quiser, né, e comenta comigo se você quer, você vê isso direitinho ali simulado, tá? Já no sistema francês, não é assim. Um outro ponto que é importante você entender também, deixa eu só mostrar aqui para você de novo com mais um, né? Aqui os juros é 8, 10% sobre 80. Então a tua parcela é 18, teu saldo vai para 70. O que acontece com a sua parcela? Ela começa com um valor maior e ela vai diminuindo. É isso que acontece na tabela saque. Ela começa com um valor maior e ela vai diminuindo. Já na tabela price, não é assim. Na tabela price, são parcelas... São parcelas fixas. Mais ou menos fixas. Porque se tiver índice de correção monetária, vai reajustar o saldo e vai recalcular o valor. Ai, Karen, você tá confundindo a minha cabeça. Eu te falei que não era muito fácil, mas é importante. Vamos lá, vamos considerar que não tem índice de correção monetária, que a sua taxa pré-fixada, os bancos nos últimos anos começaram a fazer taxa pré-fixada de 7%, 6,99%, 8% pré-fixada ou pré-fixada mais TR, por exemplo. A TR era o índice da taxa referencial, que ela está nula desde 2017. Então, a maioria dos contratos de financiamento hoje em dia estão pré-fixados, pelo menos os que eu tenho visto das pessoas. Mas tem financiamento aí sendo indexado a poupança também. E aí eu vou explicar esse negócio da poupança também. Me falem se tá difícil, gente. O povo tá saindo, eu acho que tá difícil. Mas bom, vai ficar uma aula aqui de qualquer jeito. E aí, o que acontece? Aqui a parcela é sempre fixa. Os juros mais a amortização, eles variam. E a parcela é que é fixa. Então, você fica mais fácil de você fazer um planejamento financeiro para você se organizar. Eu vou pagar sempre tanto por mês. Aqui já fica um pouco mais difícil, porque o valor da parcela vai mudando a cada mês. Só que o que acontece? Na prática, o que você precisa saber? É que, e geralmente, a primeira parcela aqui da saque, ela é muito maior, ou ela é maior do que a primeira parcela da price. E isso também pode ser um pouco impeditivo, que às vezes a pessoa quer muito fazer a saque, mas ela não tem o dinheiro para pagar aquela parcelona lá no início. E aí, se ela paga a price, fica uma parcela menor, né? E aí fica sempre fixa, o valor da parcela ela consegue controlar. Mas na prática, o que acontece? Na tabela saque, ao final, você paga menos. E aqui, ao final do contrato, você paga mais. Então, se eu fosse recomendar para você, Karen, o que eu faço? Eu vou fazer um financiamento, ou eu vou fazer uma portabilidade, de repente, do meu financiamento, ou eu quero fazer um aditivo do meu contrato. O que eu faço? Meu contrato hoje é price, eu estou pensando em alugar, estou na dúvida se eu faço pela price ou pela saque. Você vai pagar menos pela saque. Então, se você tiver condição de pagar as primeiras parcelas, faz pelo contrato da tabela saque, que o valor total você vai economizar em juros. Só para você ter uma ideia aqui, num financiamento de 166 mil, com juros de 8% ao ano,
o valor pago pela Price é de 424 e pela SAC de 357. Dá uma diferença no total de 67 mil, né? Então, no final do financiamento todo, você economizou aí uns 70 mil reais. A Henrique está dizendo, tá difícil, mas é difícil mesmo, não tem como ser fácil esse assunto. Mas é importante alertar de alguns pontos, né? Mas ele é um assunto difícil mesmo, eu sei que é. Agora vamos lá. Vamos falar aqui sobre um outro ponto que eu tentei explicar nos stories lá, mas eu sei que é um pouco difícil. Eu tô com os alunos aí querendo fazer portabilidade de financiamento imobiliário. E aí eu vou entrar num outro ponto aqui que também não é nada fácil. Mas eu vou tentar te ajudar. Vamos lá. O que acontece? Vamos falar aqui de portabilidade. Primeiro, vamos conceituar essa portabilidade aqui. Existe uma resolução do Banco Central que diz que todo crédito pode ser objeto de portabilidade, ou seja, você mudar o seu credor sempre para uma condição melhor. Eu já falei de portabilidade aqui quando eu falei sobre crédito consignado, e agora eu vou falar de novo para a parte de financiamento imobiliário. Apesar do Banco Central dizer que todo crédito pode ser objeto de portabilidade, nem sempre você vai conseguir fazer, por exemplo, portabilidade de um crédito pessoal de um banco para outro. Os créditos mais óbvios para você fazer portabilidade vão ser o financiamento imobiliário e o crédito consignado. Mas eu já ouvi casos, sim, de pessoas que fizeram portabilidade de veículo, de crédito pessoal. E aí, você pode se prevalecer aí da resolução. Depois eu até vejo o número da resolução aqui. Deixa eu ver se eu vejo. Resolução portabilidade de crédito. Isso. É resolução 4292. Do Banco Central. Tá? Mas eu vou resumir aqui para você, na prática, sobre a portabilidade de financiamento imobiliário. A portabilidade é uma forma muito eficaz de você reduzir a sua dívida sem ter dinheiro sobrando. Ou seja, você pode sempre ter uma postura de confirmar com outros bancos quem são os bancos que estão oferecendo melhor proposta. E lá no site do Banco Central tem você pode conferir lá as taxas médias dos últimos meses dos contratos que foram negociados e você vê o banco que está fazendo a melhor oferta. Se for no caso de consignado, você vê se esse banco que negociou o contrato consignado a menor taxa, se ele tem convênio com seu órgão. E se for no caso do imobiliário, você vai lá bater, tá? Na porta daquele banco, perguntando, poxa, você não quer fazer? Como que seria se eu fizesse uma portabilidade para o seu banco, tá? E aí, o que acontece? Um banco que vinha aí fazendo boas negociações, boas ofertas de portabilidade para crédito imobiliário, era o Banco Inter, tá? Eu ouvi muita gente aí fazendo portabilidade para o Inter, de bancão para o Banco Inter e tal. E aí, recentemente, eu vou falar aqui do Banco Inter, né? Eu sou cliente do Banco Inter, não estou falando mal do Banco Inter, tá? Inclusive, você pode ir lá e ver. Eu também não ganho nada se você virar cliente do Banco Inter. Tô falando só porque esse é um assunto que tem vindo para mim com uma certa frequência, né? As pessoas têm visto uma oferta lá no Banco Inter de crédito imobiliário com taxa de 3,9% ao ano, mais poupança.
E aí, as pessoas, elas fizeram financiamento recentemente, né? A 7% ao ano, 6,7% ao ano, 8% ao ano, enfim. E até taxas maiores também. E aí elas pensam o seguinte, 3,9% ao ano é muito barato. Vou fazer a minha portabilidade. Ora, eu tenho financiamento aqui a 7, eu tenho financiamento a 8, vou migrar para 3,9%. E aí, na hora que você vai fazer a simulação no Banco Inter, é maravilhoso, porque ele faz a sua simulação considerando 3,9% ao ano. E tô falando do Inter aqui mais uma vez, só não tô falando mal, tô só explicando. Mas isso acontece em outros bancos também, tá? Então, vou parar de falar Inter aqui. Quando você vai fazer a simulação lá no banco, ele faz a simulação de como vai ficar o seu crédito, considerando só 3,9% ao ano. Só que o que acontece? Você tem um mais poupança aqui, que não é, muitas vezes, percebido nem entendido pela pessoa comum. E aí é isso que eu quero desmistificar aqui pra você, o que é esse mais poupança. E se prepara, porque vai ficar um pouco mais técnico, mas é um ponto importante. Se você quer fazer financiamento imobiliário, você precisa saber disso, tá bom? O que quer dizer esse mais poupança? É a rentabilidade da poupança, tá? E essa rentabilidade da poupança, quanto vale a poupança hoje? Existe também uma resolução que fala que quando a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros básico do governo, é uma taxa de juros do governo, tudo a gente no mercado financeiro precisa usar referências, tá? Então, é como se você estivesse querendo chegar num lugar e você fala assim, ó, depois da padaria, vira ali aquela esquina. Você precisa... tem o ponto de ônibus, tem o orelhão, enfim, você vai arrumando referências, né? No mercado financeiro e microeconomia e macro, você precisa de referências, tá bom? E aqui um ponto é você entender que isso é só uma referência. Mas tem essa referência aí, que é a taxa Selic, que é uma taxa de juros básica do governo, de referência para todas as outras taxas de juros do mercado, tá? E diz o quê? Que a poupança quando a taxa Selic é menor que 8% ao ano, e é o que está acontecendo agora, porque a taxa Selic, se não me engano, está 4,25, a minha memória falha toda hora. Mas ela aumentou. Selic hoje. Isso. A Selic hoje, ela tá valendo 4,25% ao ano. Ou seja, a Selic está menor que 8%, não é isso? Então a poupança vai valer o quê? 70% da Selic. Ou seja, 70%. Estão acompanhando, gente? 4,25, 70%, 2,98. Então, 70% da Selic é igual a 2,98% ao ano. Ora, essa taxa aqui, ó, 3,90 mais poupança, hoje é 3,90. Gente, aula de matemática aqui, será? Mais 2,98. Né? E isso daí, ó, dá uma brecha aí pra mim. 3,9 mais 6,88. Aí você pensa assim, a minha taxa era de 7% ao ano pré-fixada. Então o banco está me oferecendo uma taxa de 6,88. Vou migrar.
Maravilha, vou fazer isso. E a minha taxa era de 8% ao ano. Eu vou migrar, vou agora para uma taxa de 6,88% ao ano. E aí eu vou te falar assim, calma. Por quê? Porque você está, na verdade, a poupança, ela está diretamente ligada a esse índice aqui, da Selic. E a Selic está com tendência de alta. Se você for aqui, Selic, projeção 2021, ó, 28 de junho, tô aqui com reportagem do Valor Econômico de 28, tá bloqueado. Tá dizendo que a projeção para Selic no fim de 2021 é de 6,5%. Então, esse 4,25% de hoje, ele vai para 6,5%. Isso aqui, vezes 70%, que vai ser a rentabilidade da poupança. Então, vai ser o quê? 6,5 entre 70%, 4,55 vai ser a rentabilidade da poupança. 4,75, 3,9 mais 3,90, que é a taxa lá que o banco está te oferecendo. Em dezembro, a expectativa é que a tua taxa esteja em 8,45% ao ano. Então, nesse caso, se você tem uma taxa menor, né, de 8, de 7, de 6, pré-fixada, ou seja, ou indexada, né, de repente pode ser que seja a tua taxa assim, 7% mais TR, a TR é 0, então é 7. Né? Se a tua taxa for 7, 8, 6,7, não migra para 3,9 mais poupança, porque os juros vai aumentar no final do período, no final do ano. Tá bom? Deu para entender, gente? Ou ficou muito complicado aqui? Fala aí. Henrique, fala aí se ficou difícil, ou se deu para entender, ou se foi muito profundo agora essa explicação. Mas isso é importante. Resumindo, quando você for ver uma taxa de juros, né? E principalmente, eu tô falando de portabilidade, mas você pode querer fazer um financiamento agora. E aí, no seu financiamento agora, que você tá querendo fazer, o banco também te ofereceu 3,9 mais poupança. E aí você pensa que a sua taxa vai ser só 3,9, mas ela não vai ser. Ela vai ser esse mais poupança, que na verdade vai estar variando junto com a Selic, que está numa tendência de aumentar. Então, você pensa que o teu valor do financiamento ele vai ficar sempre estável, mas ele está aumentando. E isso pode te deixar, de uma certa forma, vulnerável. Na época que eu trabalhava lá no banco, a gente operava muito a IGPM. E teve um ano, né, nossa, aquela taxa era absurda mesmo, era 2007, 2008. Era 12% ao ano mais IGPM. Gente, como é que as pessoas faziam financiamento daquele jeito? Maluquice. E o IGPM é um índice super caro, que é o índice de aluguel, né? E aí, tinha mês que o IGPM dava um picão, assim, muito alto, dava um pico. E as pessoas ficavam desesperadas, porque o valor da parcela atualizava e ficava muito alto. E elas ligavam pro banco, mas eu não tô entendendo, porque a minha parcela era isso. E a gente tinha que explicar e falar, não, você assinou um contrato de uma taxa que era pré-fixada mais IGPM. O valor do seu financiamento pode aumentar. E a pessoa, às vezes, não entendia, porque a gente não entende o que a gente está assinando, né? Então, é importante que você conheça essas condições, tá? Se você tá para assinar um financiamento agora, ou se você está em vistas de fazer um financiamento imobiliário,
Então, existe uma taxa de financiamento que é uma taxa pré-fixada, ou seja, ela é só em percentual, 7% ao ano, 8% ao ano, né, 9% ao ano, ou até mesmo... Voltei. E aí, eu nem sei se hoje o pessoal faz financiamento a IGPM, né? Mas o IGPM, ele é um índice super maluco. E eu vi uma discussão aí do pessoal falando que queria tirar o IGPM da correção de contrato de aluguel, porque no ano passado parece que deu 23% ao ano o acumulado, né? Imagina, você ter uma correção de 23% é um valor muito expressivo. Ainda mais no momento de crise aí que a gente tá. Voltei, né? Então, isso é um ponto muito importante para você perceber quando você for financiar o seu imóvel. Aliás, quando você vai pegar um empréstimo em geral, né? Porque eu converso com as pessoas e as pessoas só veem o valor da parcela. E aí eu pergunto assim, mas quais são todas as condições do seu contrato? Você conhece a taxa, você sabe qual é a taxa, você sabe se tem índice de correção, você sabe qual é o sistema de amortização. E as pessoas não sabem. E no financiamento imobiliário, menos ainda, né? E você pode acabar dando um tiro no pé, porque você não sabe essas condições. E aí, não é só você chegar e falar assim, não, eu vou comprar a casa própria. Não, como que você vai comprar essa casa própria? Você, sabe, tem um texto na Bíblia que fala o seguinte, qual é o construtor que, antes de construir um edifício, ele não calcula antes se ele realmente tem os meios para construir aquele prédio, né? E aí ele não vai lá para que não chegue lá no meio e ele não consiga terminar de construir, o prédio fica ali pela metade, né? Então, da mesma forma, na nossa vida, é importante a gente ter uma certa prudência de entender, peraí, mas é difícil? Tá bom. Mas muita gente faz, eu vou fazer também. Pô, será? Tem muita gente aí, eu vi os bastidores do financiamento imobiliário na época que eu trabalhei nos bancos. E muita gente que não conseguia honrar. Eu hoje trabalho com pessoas que estão aí encalacradas, né? Não só por causa de financiamento imobiliário, mas também cartão de crédito, consignado, empréstimos. E eu vejo a dificuldade e o desespero das pessoas para concluírem os seus financiamentos. Então, peça ajuda, né? Não sei o que é, não sei analisar o contrato, não sei se essa condição é válida. Peça ajuda, né? Pergunta, de repente eu posso te dar uma consultoria, posso te ajudar, posso te assessorar aí nesse teu financiamento imobiliário que você quer fazer, para que você faça da melhor forma. Eu já tenho um financiamento e estou sufocado, não estou conseguindo pagar hoje. Então vamos ver alternativas para que você consiga pagar, principalmente através da organização financeira. Tá bom, gente? Tá fazendo sentido? Me fala aí, escreve aí nos comentários. Bom, outra coisa, último ponto aqui, que essa live super extensa, que eu avisei que ela ia ser extensa, é sobre, como que eu posso quitar o meu financiamento mais rápido, Karen? E aqui você tem duas hipóteses, né? Uma hipótese, quer dizer, você tem algumas hipóteses. E eu vou te falar aqui qual é aquela que vai te dar, vai fazer você quitar mais rápido o seu financiamento imobiliário. Isso daí vai depender muito da tua organização financeira como um todo, da existência de uma reserva de emergência, tá? E dos outros empréstimos que você tem, se é que você tem, tá bom? Mas vamos lá. Como quitar financiamento imobiliário mais rápido. Então, o que acontece? Você tem a alternativa de... Tem gente que fala assim, eu vou pagar essa parcela e a próxima, né? Pagar essa parcela e a próxima. Só que o que acontece? Quando você paga essa parcela e a próxima,
você não está quase abatendo nada de juros aqui. Eu teria que te mostrar os cálculos para comprovar isso. E se você quiser saber mais disso daí, enfim, tem essa planilha que eu posso te fornecer e você mesmo pode simular, tá? Mas, e tem uma outra forma também que algumas pessoas pedem para fazer, que isso geralmente é quando a pessoa está afogada, né? É fazer um aditivo contratual em que a pessoa ela amortiza uma parte e ela dilui o valor da parcela mantendo o mesmo prazo. Então, eu vou colocar essas hipóteses aqui. Pagar parcela do mês vigente e do próximo mês. Outra, segunda hipótese aqui é pegar um valor para você amortizar, né? Então vamos dizer que você pega um valor para amortizar e você recalcule o valor das parcelas. Então amortizar saldo recalcular valor da parcela mantendo prazo. Ou seja, quando você mantém o prazo, você, na verdade, vai reduzir valor da parcela. E a outra opção é você antecipar as últimas parcelas. E aqui está a economia. Aqui é ruim e esse aqui é péssimo. Os dois são péssimos, tá? Pagar a parcela do mês vigente e do próximo mês é péssimo. E amortizar o saldo e recalcular o valor da parcela é péssimo também. Você não poderia economizar muito mais e pagar o seu financiamento 3 vezes mais rápido, se você, ou até mesmo mais vezes mais rápido, se você antecipar as últimas parcelas. Por quê? Porque no início, vou botar aqui início do financiamento, a amortização é pequena e os juros são altos. A amortização é pequena e os juros são altos no valor da parcela. No final, a amortização é alta e os juros são baixos. Ou seja, se os juros é baixo, você está amortizando mais o teu saldo. Então, o que você paga não é para pagar juros, é para pagar dívida na cabeça mesmo. Então, você paga muito mais rápido. Enquanto que aqui você está pagando pagando juros. E aqui você está também aumentando o valor dos juros, né? Você paga mais juros. Então, o jeito certo de você pagar um financiamento imobiliário mais rápido é você sempre pagar, se você puder, né? Tenho R$10, R$20, R$50, R$100, você pagar
sempre a parcela do mês vigente e a última parcela. Sempre liga para o banco e muitas vezes, né, vamos dizer, uma parcela de R$3.000 pode ser que você consiga pagar 300 e anular uma parcela. E aí você vai reduzindo o valor da parcela. Eu tenho um caso de uma aluna que ela pegou um valor do FGTS de 72 mil e ela amortizou, não, 12 mil reais, não sei quanto é que foi, eu não sei. Acho que foi 12 mil reais que ela pegou e ela amortizou o equivalente a 72 mil reais. Acho que foi algo nesse sentido, depois tem que conferir. Botei lá nos depoimentos. Enfim, então esse é o jeito certo, tá? Esse é o jeito certo de você fazer a antecipação e pagar mais rápido esse financiamento. Então, como eu te falei, né? Assim, isso aqui é uma dica. É claro que você precisa estar organizado financeiramente para fazer isso e eu te ajudo a você se organizar financeiramente também. Mas eu sempre falo aqui, né? Que o meu objetivo aqui é te ajudar a reduzir o valor da tua dívida, quitar suas dívidas por um valor até 50% menor, e isso algumas vezes pode ser até mais, né? Até 50%, 70%, 90%, mas eu coloco aqui uma promessa de que pelo menos 50% do valor da tua dívida, do valor total da tua dívida, eu posso te ensinar a você fazer isso daí, mas se você superar, maravilha, né? Hoje mesmo eu tive o depoimento de uma aluna que me falou assim, Karen, consegui reduzir o valor da parcela, foi demais, não sei o quê. Então assim, eu te ensino a estratégia de você se posicionar com o seu credor de igual para igual, sabendo o que falar, sabendo como se posicionar, né? Sabendo negociar. De quem entende, porque, cara, quando você não entende as coisas, é muito fácil de você ser enrolado, mas quando você chega com calma, tranquilo, sabendo falar, sabendo argumentar, sabendo os seus direitos, o jogo muda pra você. A gente não é pequeno porque a gente tem uma dívida, a gente não é pequeno porque o banco decidiu que vai fazer as maluquices dele. A gente entende o nosso direito, a gente vai lá e recorre e faz o nosso direito. Então você pode quitar as suas dívidas, nunca mais voltar a se endividar, de fato viver sem dívida e ainda reduzir o valor da sua dívida em até 50%, né? Eu te ajudo a reduzir o custo total da tua dívida, pagar isso por um valor 50% menor, né? Mesmo que você não tenha dinheiro sobrando. Então existe a estratégia certa para cada tipo de dívida, porque cada tipo de dívida existe uma estratégia adequada para ela. Bom, na live de hoje a gente falou assim sobre muitas coisas mesmo, e foi uma live aula profunda sobre vários pontos que talvez você tenha que assistir mais do que uma vez, você tenha que refletir sobre o início lá que eu falei, sobre a sua motivação de fazer um financiamento, de você entender aquilo que você de fato está contratando, de você não ser movido só pelas suas emoções, mas você entender quais são as suas prioridades e entender qual é a tua motivação de fazer um financiamento agora, se é algo que você realmente quer, ou se é algo que você acha que os outros querem pra você, ou que você se compara com outras pessoas e aí por isso você quer tomar a sua decisão. Eu te ensinei também, né? Então eu peço que você faça essa análise para você não sair assinando algo, né, que você não vai ter condição de honrar até o final, ou que você vai passar um sufoco e que talvez você, no momento, pudesse até fazer a compra do seu imóvel com mais tranquilidade, sem tanto estresse, sem tanta angústia, sem tanto conflito financeiro dentro do lar, tá? Um ponto importante, eu não sei se eu te falei aqui, né, o Me Poupe, o pessoal lá da Natália Arcuri, eles têm um simulador que vale a pena você consultar lá também, que é um comparador de o que é melhor, né? Aluguel ou financiamento. E aí é bem legal, porque tem várias métricas, e aí ele considera lá o potencial de avaliação daquele imóvel naquela região, o valor do aluguel, o potencial de valorização do imóvel, enfim, tem várias métricas lá. E aí você bota qual é o imóvel, qual é o valor, qual é a localização, eu não sei direito como é que mas você pode fazer essa simulação lá para você tomar essa decisão também entre o aluguel e o financiamento, o que seria melhor para você agora, tá? Para você fazer essa análise. Mas isso é algo que precisa ser analisado com cautela.
Que mais que eu te expliquei aqui? Eu te expliquei a questão do sistema de amortização, a questão de como que funciona quando você financia na planta e quando você financia com um imóvel já construído, que o imóvel construído com a chave não tem distrato, o imóvel em construção tem, que o índice que corrige o imóvel em construção é o INCC. Eu te falei da alienação fiduciária, que enquanto você não quita o seu imóvel, o imóvel ainda não é seu, ele está alienado, foi dado em garantia e esse bem pode ser executado para pagar a dívida. O que é importante, depois que você termina de quitar, de você fazer o registro da escritura definitiva, para você não ter problemas depois, inclusive deixar problema para o herdeiro, ou querer vender o imóvel em algum momento e você também perdeu uma venda, como já aconteceu, por exemplo, com um familiar meu. Eu te falei como é que funciona o sistema de amortização para esse saque e que no saque você vai ter uma economia de juros melhor. Eu te falei também como que funciona a questão da portabilidade, que você pode migrar o seu contrato para outro banco e que você vai ter as custas só com um registro, tá? Mas se a diferença dos juros for alta, vale a pena você fazer a portabilidade, é uma forma de você reduzir o valor da dívida. Te falei também como que funciona, né, a questão dos juros pré-fixados, dos juros pós-fixados, ou seja, os juros pós-fixados é uma taxa em percentual mais um índice. Então você precisa pesquisar como que funciona esse índice aqui para você conseguir entender, você precisa prestar atenção nessa questão da correção monetária. E eu te ensinei também qual é o jeito certo de você fazer a antecipação do seu contrato de financiamento para terminar de pagar mais rápido. Uma live muito longa, tá? Mas que teve muito conteúdo aqui. E a gente vai destrinchar isso daqui aos poucos para que você possa, enfim, tirar suas dúvidas. De qualquer forma, eu estou à tua disposição. Se você quer entender um pouco mais sobre essa questão do teu financiamento imobiliário, como que você pode reduzir o valor da tua dívida do financiamento imobiliário, ou se você está querendo fazer uma análise, né, para fazer um financiamento, você pode entrar em contato comigo. E se você quiser receber a planilha aí para fazer a simulação do seu financiamento, fazer a simulação entre saque e price, também você pode me mandar um direct ou comentar aqui nessa live que eu posso te mandar, tá bom? A gente fica por aqui hoje. Se essa live foi importante para você, me fala, escreve aqui nos comentários, encaminha para outras pessoas. E se você tiver dúvida, você pode ir lá na caixinha dos stories e colocar a sua dúvida ou até mesmo no direct e me perguntar, tá bom? Tira aquele print maroto aí, então, né? Compartilha aí nos seus stories se você acha que essa live foi importante pra você. Agora é a hora do print, vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso. Coloca aí, então, posta nos stories para que mais pessoas possam receber esse conteúdo também, se é que isso foi válido pra você, tá bom? A gente fica por aqui hoje e a gente se vê, então, na semana que vem. E eu em breve divulgo o tema das lives, porque eu não lembro aqui agora. Tá bom, gente? Vamos lá e a gente segue por aí. Grande beijo pra todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, fala aí agora. Deixa eu ver aqui os comentários, aliás, pra ver se alguém teve alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer perguntar. Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveita, faz aí agora, que eu já tiro a tua dúvida aqui ao vivo. Como a Henrique falou, né, tá meio difícil, mas não tem como ser fácil esse assunto. Mas a ideia aqui é realmente conseguir te ajudar para que você tome a sua melhor decisão. Tá bom? Acho que não temos dúvida. Então, eu vou lá. Qualquer coisa vocês podem perguntar, deixa lá a pergunta no direct ou na caixinha lá dos stories, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.